Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme horário e local onde nos assiste nesse momento. Eu sou Francisca, estarei aqui sempre com vocês no nosso programa Saúde e Bem-Estar. Hoje o nosso programa vai ser apresentado em português, porque a nossa convidada só fala português. Então, vou chamar ela e ela vai apresentar e nos contar um pouquinho quem ela é. Seja bem-vinda ao nosso programa, Jéssica. Olá, boa tarde. Como a Francisca disse, eu me chamo Jéssica, eu sou brasileira, sou mineira de Belo Horizonte e eu sou estudante de psicologia, já estou no meu último ano de curso, me formo no fim desse ano e eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês. Muito obrigada pelo convite, Francisca. Obrigada a você, Jéssica, por aceitar o nosso convite. E hoje a gente trouxe um tema muito, muito interessante, né, para a nossa sociedade. O nosso tema é violência contra a mulher, né? No ano passado, teve uma campanha de violência contra a mulher, e o nome da campanha é Ninguém Tambor, né? E eu vi muitas pessoas, né? Eu vi muitas pessoas algumas pessoas fazendo piada com a campanha, né? E até viralizou na internet alguns homens colocando, dizendo também que homem não é tambor, né? Então é um tema muito importante, não é piada, é uma coisa real, a nossa realidade, e não só em Guiné-Bissau, aqui no Brasil também é uma realidade, né? E provavelmente no mundo inteiro. Então, por isso que trazemos esse tema hoje para a gente discutir, porque é importante, é bom que a gente saiba quais são os transtornos que uma violência contra a mulher pode causar. Então, para iniciar o nosso programa, Jéssica, eu quero perguntar o que significa violência. Então, Francisca, como você disse, é um tema importante, né, para se falar, porque infelizmente não é tão falado quanto deveria, né? Às vezes, quando é falado, é por um fato que é mais grave, alguma coisa que aconteceu, mas a violência, ela é qualquer ato ou qualquer conduta contra alguém, contra outra pessoa. Como a gente está falando aqui da violência contra a mulher, seria uma ação, seria uma conduta contra a mulher, contra o gênero. Então, é uma violência de gênero, né? Quando a gente fala violência de gênero, a gente está falando de pessoas, no caso, homens, que agridem outras mulheres por serem mulheres, nitidamente por serem mulheres. Então, por isso nós falamos que é uma violência de gênero, né? E ela causa danos tanto físicos, morais, psicológicos. Então, assim, a violência, de forma geral, é qualquer ação que infrinja, que fira o outro. A violência contra a mulher é justamente pelo fato dela ser mulher. Então, é um ato, é uma conduta contra a mulher. É uma questão de gênero mesmo, sabe? Isso, Jéssica, você trouxe uma introdução bem significativa aí do que é a violência, né? E com relação a isso, muitas das vezes a mulher sofre violência, mas ela em si não percebe que está sofrendo violência, né? E nesse caso, eu queria saber quantos tipos de violência temos. Francisca, só uma coisa antes para falar que eu me esqueci de dizer a respeito de que a violência contra a mulher, ela acontece tanto no âmbito privado quanto no ambiente público. E aí, explicando isso, por exemplo, no âmbito privado tem alguns exemplos, questão de assédio, questão do estupro, a questão do feminicídio, um casal em específico ali acontece uma violência que só eles sabem, em algo muito privado, que então, né, às vezes quando vai a público é quando ocorre uma morte, quando ocorre algo mais sério. E no caso, quando é no ambiente público, a gente tem exemplo, por exemplo, de políticas genital feminina. Até hoje tem países que acontecem isso, acontece essa mutilação genital. Então é algo que é maior ainda, né? Tem o tráfico de mulheres, a prostituição,
são coisas que são mais públicas, né? Já foge do privado. Então, tem essas duas diferenças, o âmbito privado e o âmbito público. Ó, eu acho que é muito interessante você trazer esse negócio de mutilação genital feminino, né, na sua palavra, porque é interessante. E, principalmente, muitos países da África acontece isso. E na Guiné-Bissau também acontece. Então, Sim. está sendo, sim, estão tentando, sim, acabar com isso. E hoje em dia já existe movimento, já existe ativistas que vão atrás e tudo mais, mas ainda a gente percebe que ainda tem ele clandestino, né, fazendo escondido. Então, isso Sim. também é uma forma de violência contra a mulher, que na maioria das vezes as pessoas que fazem não percebem que é uma violência contra a mulher. Você está violando a mulher também, fazendo essa prática de mutilação genital feminina. E dando continuidade, né, sobre os tipos de violência que existe, que a mulher sofre às vezes e não percebe. Sim, você perguntou a respeito desses tipos de violência. De forma geral, nós consideramos os 5 tipos de violência contra a mulher, de violência doméstica. A primeira, que é a maior, né, não maior, mas a mais conhecida, é a violência física, que já é a ação que, quando o indivíduo ele vai ferir a outra pessoa, ele vai de encontro ao corpo da outra pessoa, ele vai ir na integridade corporal daquela pessoa. Então, já é a violência física, que é a mais falada, né? Que hoje em dia é mais falada, que inclusive é a que, se você parar para perceber, quando uma mulher é agredida fisicamente, tem denúncia e aí o cara pode ser preso, mas as outras violências ficam um pouco para baixo, mas a gente vai ver hoje que não, que todas são violências e todas são importantes, todas têm que ter atenção, né? Então essa primeira é a física, a segunda é a violência psicológica, que inclusive eu tô aqui para falar bastante dessa violência, né? Essa violência psicológica, que já é uma violência que vai causar um prejuízo mental para a mulher, um prejuízo da saúde mental, né, dela. E aí eu trouxe até aqui algumas coisas, uns exemplos de violência psicológica que ocorre na violência psicológica. O constrangimento, quando o rapaz constrange a moça. A humilhação, quando o homem vai lá e humilha a mulher, né? A gente percebe isso muito em relacionamentos abusivos. Ridicularização, a pessoa ela ridiculariza o tempo todo a outra pessoa. Isolamento também tem esse ponto. A perseguição também é um ponto importante da violência psicológica. Chantagem, principalmente quando a mulher ela se dá conta de que ela está vivendo aquilo e ela resolve sair, aí o homem ele usa da chantagem emocional, da chantagem psicológica para fazer com que a mulher volte. E o controle. O controle também é um dos principais ali, porque o homem ele o tempo todo quer controlar a mulher. E quando a mulher foge um pouco daquilo ali, chega às vezes no ápice que já é a agressão física. Então, violência física, violência psicológica, violência sexual é o terceiro tipo, que já é qualquer ação de violar a parte reprodutiva da mulher, a parte sexual da mulher, né? Então, por exemplo, nós temos quando ocorre aquele momento de coagir a mulher, de fazer com que a mulher tenha uma relação sexual indesejada, é um exemplo. Quando o homem ele impede a mulher de usar um método contraceptivo, né, de usar um anticoncepcional, né, ou então forçá-la a usar, então também é outro exemplo. E um outro que também é muito importante é a questão do aborto e a prostituição. O homem que induz a mulher a abortar, ou a impede, ou a induz, né? Nós não temos um limite nisso, é algo que ou o homem é extremo, ou o homem ele vai impedir, ou o homem vai fazer com que a mulher faça aquilo contra a vontade dela. E a prostituição também. A violência sexual já é um terceiro tipo. Um quarto tipo de violência, que também é muito pouco falado, é a violência patrimonial. A violência patrimonial já é uma ação ali onde ocorre uma subtração, uma destruição, um roubo de patrimônio, né? Assim, não é muito falado, é uma coisa que muita gente fala assim, existe isso? Existe. Essa violência patrimonial. Um exemplo, uma mulher que tem
ali os seus bens, tem os seus recursos, e aí o homem, ele viola aquilo o tempo todo, quando ele rouba daquela mulher, quando ele impede com que ela faça algo, com algo que é dela, que é do patrimônio dela, tem questão de documento, tem questão de bens pessoais, tem questões de trabalho, então a violência patrimonial, ela já é uma violação, assim, de bens mesmo, de bens materiais, que vai afetar a mulher, lógico, né, porque todas as pessoas, elas necessitam de bens. Então, a partir do momento que aquilo é violado, ocorre mais um tipo de violência, mais um sofrimento para a mulher. E o último tipo é a violência moral, que já é qualquer ação que vai configurar injúria, difamação, calúnia. Então, aquele homem que desmoraliza a mulher o tempo inteiro, isso já é uma violência moral. Parece até que assim, parece que uma violência encaixa na outra, né? É verdade, porque eu acho é muito interessante a forma que você trouxe esses tipos de violência e o exemplo deles, né? Porque é uma mesmo se encaixando na outra, né? Às vezes uma violência começa com uma violência moral, uma psicológica e patrimonial e vai desencadeando até chegar na violência física. Porque normalmente, a maioria da violência, ele não começa pela violência física, não. Ele começa na psicológica, começa na moral, no patrimônio, né? O homem começa a xingar a mulher, perseguir, quer controlar tudo, né? Não aceita separação. Aí depois chega na física, né? Que normalmente a física é o que a gente mais conhece, é o que a gente mais fala, porque é quando ele já sai do controle, né? Ele já sai do controle, chega no homem bater a mulher, às vezes você percebe, porque ele está com hematoma na cara, ele está com algum osso do corpo quebrado, ele está com alguma coisa que dá para você perceber, né, os sinais desses aí. Então, com relação a isso, eu queria saber quais são as principais causas da violência contra a mulher. O que motiva essa violência? Qual é a causa disso? Então, Francisca, quando nós falamos sobre causas, muitas pessoas trazem especulações, opiniões de senso comum, mas assim, de forma histórica, atrás de pessoas que estudaram e estudam sobre isso, essas pessoas estudiosas desses casos, elas dizem que as causas elas são estruturais, históricas, político-institucionais e culturais. E aí, eu gostaria de falar sobre uma palavra que hoje em dia está sendo muito falada e que tem a ver com a sua pergunta, que é a questão do patriarcado. As pessoas falam muito sobre o patriarcado. E aí, a violência de gênero, essa violência contra a mulher, querendo ou não, ela é um fenômeno muito antigo. E tão quanto a humanidade, é um fenômeno antigo também a violência contra a mulher, a violência doméstica. A gente acha que é de hoje, mas não é. Pelo contrário, lá de primórdios, de antes, já tinha essa violência contra a mulher. E aí, eu queria falar a respeito do patriarcado, por quê? Embora hoje em dia nós temos sociedades que são lideradas por mulheres, né? Nós temos mulheres que lideram algumas sociedades, a maioria, assim, sem sombra de dúvida, 90% da sociedade hoje é governada, é liderada por homens. Isso aí é com certeza, não existe nenhuma pesquisa, nenhum dado que é contra isso. Os homens, eles lideram e governam mais que as mulheres. Tanto que quando nós temos alguma presidente mulher, sempre é algo assim, nossa, que coisa diferente, nossa, é diferente quando tem uma mulher no governo, mas a grande maioria das vezes são homens que governam. E eu falei sobre o patriarcado ele é um sistema extremamente forte, e algumas pessoas vão fazer uma comparação do patriarcado com o escravismo, com a escravidão. Por quê? Porque é um movimento, é um sistema muito autoritário e muito rígido. E aí, esse patriarcado, o que ele é? Ele é a questão do homem, ele sempre está um pouco. Aí tem aquela ideia do homem estar um pouco acima. Mas o patriarcado, no caso, o homem está muito acima da mulher, de acordo com o sistema do patriarcado.
né? Por exemplo, uma coisa que existe no patriarcado, ainda existe a questão, por exemplo, do homem fazer com que a mulher mantenha relação sexual com ele sem consentimento dela, né? O que nós chamamos de estupro, essa é a palavra. Mas as pessoas não dizem isso. Você é minha mulher, você precisa manter relações comigo. Outros exemplos de patriarcado, a questão da mulher ganhar menos que o homem. Você, Francisca, é enfermeira. E aí, você é enfermeira, vamos imaginar que você trabalha em um grande hospital e tem um homem que também é enfermeiro. Ele faz o mesmo que você, ele estudou o mesmo tempo que você, tem a mesma capacidade que você. Só que ele ganha mais que você pelo fato dele ser homem. Então, tem essa questão também do salário, questão de papel social, o papel que o homem exerce na sociedade, em contrapartida, o papel que a mulher exerce na sociedade, sabe? Então, o patriarcado, ele é um sistema muito problematizador. Ele é muito problematizador. Por quê? Porque as mulheres, elas, o tempo todo, elas foram e até hoje são privadas de acesso à educação, de acesso à cidadania. As mulheres eram e ainda são oprimidas sexualmente falando, elas são tratadas como propriedade. Você é minha mulher, minha propriedade. Você não vai poder fazer isso. Você não vai com essa roupa. Você não vai fazer. Então, entende que é um sistema muito difícil, muito problematizador, muito problemático, muito complicado. E hoje em dia, o tempo todo, a gente tem tentado quebrar essas barreiras, esses paradigmas, porque é um sistema muito antigo, como eu falei, e até hoje ele ainda está imposto na sociedade. Então, as causas da violência contra a mulher passa pelo patriarcado, passa por essas questões culturais, passa por essas questões históricas e tudo isso. Pois é interessante você falar dessa questão patriarcal, né, histórico, uma coisa histórica mesmo, que vem desde os nossos bisavós aí, dos nossos antepassados, né, aquela coisa de achar que a mulher, por exemplo, a mulher quando casa com o homem acha que ela é propriedade privada dele, né, então ele pode fazer tudo, ele que manda na mulher. E uma coisa, estou falando principalmente na Guiné-Bissau, né? Hoje em dia, as pessoas já estão mudando, né? De saber que você não pode bater na mulher, a mulher não é sua propriedade privada. E hoje em dia, a mulher está sendo mais independente também, né? Principalmente na nossa sociedade guinense, se a gente for ver, a maioria das casas são sustentadas pelas mulheres que batalham, que acordam cedo, que vai à busca, né? Essas mulheres lutam para sustentar tanto o marido, assim como os filhos e as outras famílias também, né? E quem nunca já viu o seu pai, ou o seu vizinho, ou o seu conhecido, ou seu amigo bater na mulher dele, né? Que acha que pode bater, né? O homem casa com uma mulher, então posso bater na minha mulher, né? Quem nunca viu, quem nunca está sentado ou assistindo o seu pai bater na sua mãe sem poder fazer tudo, né? E hoje em dia isso daí, por isso que a gente trouxe esse tema, para a gente saber como que a violência contra a mulher pode causar dano na saúde da mulher, não só na mulher dos filhos também, né? Então, com relação a isso, como é que a gente pode perceber que uma mulher está sofrendo violência? Existe algum tipo de sinais ou sintomas? Que na maioria das vezes a mulher não fala, né? Com medo, né? Está constrangida, não vai falar, está com medo porque o marido ameaça que se falar vai matar e matar os filhos, matar a família, a mãe e tudo mais. Normalmente a mulher às vezes não fala, né? Mas, nesse caso, como é que pode perceber que a mulher está sendo violentada? Sim, Francisca, existem. É sempre importante a gente estar observando e atento a esses sinais. Eu até trouxe alguns aqui que são os que eu acho mais importantes e que dá mais para estar. O primeiro é uma demonstração de grande tristeza ou depressão. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga e essa amiga ela sempre foi de uma forma, sempre muito alegre e tudo, e de repente essa minha amiga fica triste. E não uma tristeza normal, uma tristeza assim, que todo mundo tem seus momentos de tristeza, mas uma tristeza assim,
mais específica, uma tristeza mais forte, quase uma depressão mesmo, até mesmo uma depressão já. Então, uma demonstração de tristeza ou de depressão é um sinal que já pode observar, né? Que a pessoa ela já está diferente, já é um primeiro sinal. Um segundo sinal, e esse é um sinal importantíssimo, é quando a mulher ela fica mais fechada. Então, tem essa questão da mulher ficar mais triste, mas aí tem essa questão dela ficar mais fechada, mais introspectiva, né? Que é como eu falei o exemplo aqui, eu tenho uma amiga, ela é muito tagarela, ela fala bastante, e ela, de repente, fica fechada, ela se fecha totalmente. Ela começa a falar menos do que ela fala normalmente. Isso já é um outro sinal, né? Você consegue perceber a diferença do primeiro para o segundo? O primeiro, a pessoa fica mais triste. Uma tristeza sem explicação, uma depressão, uma coisa diferente. O segundo, a mulher que ela falava bastante, ela passa a falar menos, né? Então já é um segundo sinal. Um terceiro sinal é quando as conversas sobre o cotidiano, as conversas sobre o dia a dia, elas desaparecem. Por exemplo, vamos continuar com esse exemplo da minha amiga aí, que é uma boa, muito ela e passa a falar menos, e aí tem esse sinal. Aí vamos imaginar que eu tenho uma outra amiga que ela já é mais tímida, ela já passa por um processo contrário, ela já é mais tímida e ela já fala menos. Quando ela tá passando por isso, ela passa a falar assim, menos do que o menos, quase não fala nada. E dá para perceber que a pessoa ela não gosta muito de falar de assuntos do dia a dia. Por quê? Porque essas mulheres, elas geralmente elas evitam se emocionar. Então, por exemplo, eu te encontro na academia, a gente passa a conversar na academia. E aí, toda vez que a gente vai falar de um outro assunto, você fala, Jéssica, e aí? E aquele assunto lá? Eu sempre fujo porque eu sei que aquele assunto vai me deixar emocionada. Eu sei que aquele assunto vai me dar abatida e provavelmente se eu ficar abatida, você vai notar. Entende? Então, esse já é um outro sinal de que a pessoa ela vai ficar, ela está passando por um processo de relacionamento abusivo, de violência, quando ela foge de assuntos, por exemplo, ela foge do assunto família, ela foge do assunto filho, ela foge do assunto marido, ela foge do assunto relacionamento, porque se ela lembrar do assunto relacionamento, ela vai lembrar da agressão, e se ela lembrar da agressão, ela vai chorar. Entende? Que é todo um processo mental. Você, Francisca, fala comigo sobre relacionamento. Eu automaticamente penso numa agressão que eu tive, que o meu marido me agrediu, e aí essa agressão vai me fazer na hora chorar, me emocionar, que vai ser nítido que eu passei por aquilo. E aí a mulher evita isso. Então, como que ela evita isso? Não falando sobre. Já é um outro sinal. Além disso, a mulher, ela de repente, ela deixa de ter uma vida social. Então, a mulher, ela sai para trabalhar, ela vai sair com os amigos, ela vai para a faculdade, e aí, de repente, essa mulher diminui esse ritmo de vida social dela. Ela passa a ir só apenas para o trabalho, apenas para a faculdade, não sai mais com os amigos, não tem mais contato com os amigos. Aí esse já é um próximo ponto, que é quando a mulher evita a companhia de outras pessoas. Então ela evita a companhia de amigos, evita a companhia de família, de parentes. Pode perceber que toda pessoa que está passando por um processo de relacionamento abusivo e de violência, ela corta laços. Então ela diminui os amigos. Os amigos falam: Nossa, Jéssica, você nunca mais falou comigo, você nunca mais saiu com a gente, depois que se casou, depois que se casou. Então a pessoa ela se afasta do círculo de amigos, ela se afasta do convívio com outras pessoas, porque por muitos motivos, por exemplo, por vergonha, por medo, por culpa, por não está deixando você ter convívio com outras pessoas. Então, uma série de fatores. Outro ponto é que a aparência da mulher fica mais desleixada. É um ponto também que é um pouco assim, presente. Então, a mulher, ela fica mais desleixada, ela fica mais
mais do que ficar desleixada, a mulher ela fica com a autoestima lá embaixo. Então, uma mulher que antes se sentia poderosa, se sentia bonita, ela passa a se sentir feia e insuficiente. E aí ela passa a se vestir mal, ela passa a não se cuidar tanto quanto antes. Então, é um outro sinal de que a mulher ela está vivendo isso. E em casos mais extremos, em casos mais graves assim, ausência frequente no trabalho. Então, tem mulheres que elas passam a parar de ir trabalhar, elas passam a faltar mais no emprego, no trabalho, quando elas são vítimas de violência. Por muitos motivos, às vezes o homem agride tanto aquela mulher fisicamente que ela fica cheia de hematomas e aí ela evita esse contato com outras pessoas, esse contato no trabalho, para evitar das pessoas verem marcas, hematomas, todas essas coisas, né? Então, assim, esse último ponto que é essa já é um caso assim extremo, quando a mulher ela já chegou num ponto que ela não quer mais nem trabalhar, que é o sustento dela. Uma coisa é você não ir passear, porque você tá assim. Outra coisa é você não ir trabalhar. As duas coisas é ruim, mas não ir trabalhar já é um caso mais grave, porque a pessoa está deixando de ir atrás do sustento por conta de uma violência. Então já é um caso muito perigoso mesmo. Então, esses são alguns sinais que eu trouxe, Francisca, para perceber se a pessoa está ou não num caso de violência doméstica. Pois é interessante quando a gente conhece a pessoa, esses sinais aí, sintomas, dá para você identificar quando você conhece uma pessoa, né? Que a pessoa, no momento de mulher, quando apanha, fica com hematoma, né? Toda vez que apanha, tem hematomas. Se for uma hematoma tão visível, tipo na face, né? A mulher não vai trabalhar, porque com vergonha de hematoma. E outra coisa, se chegar também no trabalho ou no convívio com outras pessoas, as pessoas vão perguntar, nossa, fulano, esse hematoma aqui, o que aconteceu? Entendeu? Às vezes a mulher vai tirando outros tipos de desculpa, né? Aí, às vezes, para sair, ela tem que cobrir, né? Só uma hematoma no braço, não, tem que colocar uma roupa com manga mais longa, para tentar cobrir, né, o que ela tem, o que ela teme das pessoas ficar se perguntando o tempo todo, né. E quando a gente fala de violência contra a mulher, existem muitos homens que reclamam, né, você só fala de violência contra a mulher, e homem também não sofre violência, né, que na maioria das vezes, a gente vê, o homem até, eu não vou falar que o homem não sofre violência, pode até sofrer, né, mas eu acredito que é raríssimo, que o que a gente sempre presencia, o que a gente sempre assiste, é violência contra a mulher, é homem que mata a mulher, é homem que bate na mulher, é o homem que mantém a mulher no cárcere privado, é o homem que faz isso com a mulher, então é o homem que estupra a mulher, é o homem que manda a mulher acordar sem ela querer, é o homem que obriga a mulher fazendo isso. Então, nesse caso, por que essas violências é mais frequente na mulher do que no homem? Sim, você falou a respeito dos homens. Hoje em dia, então, é muito comum os homens falarem: nossa, tudo é isso, tudo é feminismo, tudo é machismo, tudo é, ai, a mulher é só a mulher. Como você disse, Francisco, que você disse muito bem, homens também passam por violências. Existem mulheres abusivas, existem mulheres agressivas, existem mulheres que matam, sim, existe. Mas por que nós falamos mais sobre a violência contra a mulher? Porque é algo que existe desde sempre. E é algo que a cada dia, a cada ano, piora. Parece que as coisas não melhoram. Parece que não existe um progresso em relação a isso. Parece que a gente sempre vai regredir. Então, a violência contra a mulher é falada porque é algo que é mais presente no nosso dia a dia. Não, dificilmente você abre um jornal e você vê lá assim: mulher mata homem, mata marido por ciúmes, mulher mata marido por isso. Não, você dificilmente vê. Existe, mas é muito difícil. Agora você vê o contrário sempre. Homem mata mulher por ciúmes, homem mata mulher porque não aceitou o término do relacionamento, homem mata mulher
assim, coisas assim gratuitas, assim, como a gente disse lá no início, a violência contra a mulher é uma questão de gênero, sim. Então, é pelo fato da mulher ser mulher. E aí tem a questão de nós mulheres sermos mais frágeis. Tem mulher que não gosta desse termo, né, de dizer que a mulher é frágil, mas é frágil no sentido de ser fisicamente mesmo. Nós mulheres, fisicamente, nós somos mais frágeis que os homens, uma questão de estrutura do corpo. Você que é formado em enfermagem, Francisca, você sabe disso, que o corpo do homem ele tem uma diferença para o corpo da mulher. Uma questão de força física, uma questão de uma série de coisas. Então, assim, a violência contra a mulher, ela está mais presente, respondendo a sua pergunta, ela acontece mais por tudo aquilo que a gente falou do patriarcado, por tudo aquilo que a gente falou do machismo que está enraizado na sociedade. Então, é aquela ideia de mulher é mais fraca. Por que a violência contra a mulher acontece mais, é mais presente? Por tudo aquilo que a gente já conversou lá no início, quando a gente falou do patriarcado, a questão do machismo, que está muito enraizado na sociedade, até hoje é isso. Então, por exemplo, o homem, vou colocar uma fala de um homem dizendo assim: a mulher ela é mais frágil, ela é mais fraca, né? A minha mulher tem que me obedecer. Se eu falar que ela não vai sair com a amiga dela, ela não vai sair com a amiga dela. Então, essas frases, assim, ó, elas já são totalmente machistas e totalmente já cheias de preconceito, cheias de coisas assim que tudo isso vai configurar uma violência. Então, o rapaz que não deixa a mulher sair com uma determinada roupa, ele já está ali violando ela, ele já está ali desrespeitando ela de alguma forma. Porque, poxa, será que a mulher não tem um discernimento de que roupa ela deve usar? Claro que tem. Todas nós temos essa mentalidade de que, eu vou usar essa roupa assim, eu não vou usar essa roupa por tal motivo, né? E cada um que lide com a sua mente, que lide com a sua consciência. Agora, quando o homem fala, você não vai usar esta roupa, ele já está tratando a mulher como uma propriedade, que não é propriedade dele. Não é propriedade, ela tem a singularidade dela, é algo que a gente fala muito na psicologia. Cada ser humano tem a sua singularidade. Então, ela tem a singularidade dela, ele tem a singularidade dele. São pessoas diferentes, com sonhos diferentes, com metas diferentes, mesmo que sejam um só, mesmo que sejam marido, mesmo marido e esposa, mesmo que sejam namorados, independente disso, são pessoas distintas. Então, não dá para um homem tratar uma mulher dessa forma. E aí, eu trouxe, para responder melhor a sua pergunta, Física, eu trouxe aqui uma coisa que chama ciclo de violência ou ciclo de abuso. Então, Francisca, eu trouxe aqui para você e para o pessoal uma coisa que a gente chama de ciclo de violência ou um ciclo de abuso. Esse ciclo ele foi criado na década de 70 e ele vai ilustrar muito como que funciona uma violência doméstica, como que funciona a violência contra a mulher. Ele foi criado por psicólogos, por pessoas já que estudam muito a respeito disso, e ele é usado, esse termo, ciclo de violência ou ciclo de abuso, ele é usado por psicólogos, ele é usado por promotores e defensores públicos que atendem mulheres que são vítimas de violência. Então, são pessoas que já entendem, que já sabem, elas usam esses termos. O que acontece? O ciclo de violência ou o ciclo de abuso, ele tem 3 fases. A primeira fase é o aumento de tensão. O que é essa fase de aumento de tensão? É quando o companheiro, quando o homem, ele começa a criar muito atrito com a mulher, muito atrito, e ele passa a se comportar com ela de uma forma mais ameaçadora. Então, é lá no início mesmo, quando começa o relacionamento abusivo, quando começa a violência doméstica, quando o homem ele começa a ter muito atrito com a mulher, bater de frente com a mulher e de alguma forma ameaçá-la. Então, começa tudo ali. Essa etapa, ela não é uma etapa muito fácil de reconhecer. Por quê? Porque, primeiro, que ela é a primeira etapa, né? Então, tem muita água para rolar ainda, né? Segundo, que essa etapa, ela não é muito fácil de reconhecer, porque, geralmente, o homem, quando ele começa com isso, e a mulher sinaliza para ele que ele está errado, ele diz que foi um deslize, ele diz que aconteceu assim, desculpa, aquele dia que eu briguei com você, que eu peguei seu braço mais forte, eu fiquei fora de mim, mas foi só aquele dia, sabe?
Então, essa etapa ela é uma etapa difícil de reconhecer. Geralmente, nessa etapa do aumento de tensão, o homem ele vai ofender a mulher, ele vai criticar o trabalho da mulher. Então, por exemplo, nossa, sua comida ficou péssima. Nossa, que almoço ruim que você fez. Nossa, que casa mal arrumada. Você não sabe arrumar uma casa. O homem vai começar a reclamar da aparência da mulher. Nossa, mas antes você era mais magra, agora você está mais gordo. Nossa, antes você era mais gordo, hoje você está mais magra. Então, o homem ele passa a reclamar da aparência da mulher mais. Além disso, ele vai ter mais perseguição com a mulher. Então, qualquer coisa para ele vai ser um motivo de persegui-la. Além dessa perseguição contra a mulher, tem uma perseguição com os familiares, com os amigos dela. E aí vai de novo naquilo que a gente já falou. Por exemplo, o homem, quando ele está nessa primeira fase do aumento da tensão, ele começa a criar muito atrito com a mulher. Então, ele reclama do cabelo dela, ele reclama da comida dela, ele reclama dela, fala que ela é chata, fala que ela é isso, que ela é aquilo, e aí ele passa a envolver outras pessoas. Ele passa a reclamar da mãe dela. A sua mãe, ela é muito assim. O seu pai, ele é assado. Os seus amigos são muito chatos. Seus amigos não prestam. Para de andar com seus amigos. Então, o homem, ele passa a atacar a mulher usando outras pessoas. Então, entende que já não é mais só uma questão de dois. Aí já envolve outros. Aí, se tiver filho no meio, piorou, porque aí ele vai falar do filho. Então, é uma série de coisas. Então, essa primeira fase aumento de tensão que chama. E é uma fase, como eu falei, difícil de se reconhecer. Aí vem a segunda fase, que é a fase do ataque violento. Essa fase já é a fase mais extrema do ciclo, que já é a fase da agressão. É a fase que o homem ele chega a agredir a mulher. A mulher ela passa a sofrer violência física ou sexual ou psicológica, ou então violência física e sexual e psicológica, tudo junto. Ela passa a sofrer várias violências ao mesmo tempo nessa fase. Já é uma fase de ataque mesmo. O homem passa a atacar a mulher de uma forma assim muito fugaz, muito. Ele vai mesmo para cima da mulher de uma forma a se atracar com ela, a ser fisicamente, né? De acordo com alguns estudos, de acordo com alguns especialistas, psicólogos, psiquiatras, eles dizem que essa fase, a vítima, quando chega na violência física, algumas mulheres, elas já chegam até a denunciar, elas chegam a procurar médico, elas chegam a procurar família, amigos para ajudar, só que aí, geralmente, a grande maioria volta com o rapaz. E aí vai entrar a terceira fase, que é essa fase, por que a mulher volta com o homem? E aí tem essa terceira fase, que é a fase lua de mel, que eles chamam lua de mel. Quando o marido, ele agride a mulher, vamos lá no começo, quando o marido, ele começa a xingar a mulher, ofender a mulher, tudo, lá na primeira fase, a mulher vai lá e sinaliza, nossa, não gostei que você fez ontem. Ontem você me xingou, você falou da minha mãe, você falou que eu tô feia. Aí o homem fala, desculpa, eu não vou fazer mais, não vai acontecer de novo, eu tava nervoso, eu tive um dia péssimo. E aí entra na segunda fase, que é a fase do ataque, a fase que ele agride a mulher. Então, quando ele agride a mulher, às vezes, o que ela vai fazer? Algumas. Elas vão pegar e vão sair de casa, ou vão falar com a mãe, ou vão falar com alguém, e aí vai, mais uma vez, sinalizar para o homem. E aí o homem vai fazer o quê? Vai se redimir, ele vai se desculpar, ele vai falar, me desculpa, eu errei, desculpa, eu te agredi, mas não vai acontecer de novo. Aí a mulher retorna para o lar, retorna para casa, retorna para o convívio com aquele homem. Então, essa fase da lua de mel é a fase onde o homem ele tenta se redimir dessas agressões físicas e psicológicas contra a mulher. É a fase mais perversa. É a fase mais perversa. Por que é a fase mais perversa? Até mais do que a segunda fase, que é de agressão. Por que essa fase mais perversa? Porque o homem ele vai prometer mudança. E quando ele promete mudança para a mulher volta para ele. E isso, Francisca, vai se tornar um ciclo vicioso. Então, o homem ele xinga a mulher, aí ele bate na mulher. Aí ele se desculpa com a mulher aceita as desculpas dele e aí volta de novo. Ele xinga a mulher, ele agride a mulher, se desculpa. A mulher desculpa, ele começa tudo de novo. É um ciclo, por isso que a gente chama de ciclo de violência ou ciclo de abuso, porque é um ciclo onde não para, é vicioso. E
o homem, como eu falei, nessa última fase, nessa fase da lua de mel, o homem, ele se redime, ele tenta se redimir, ele tenta se desculpar, e o que que ele faz? Ele tenta mostrar para a mulher que aquela agressão foi um caso isolado. Então, olha, eu te agredi porque eu estava muito cansado, eu passei por uma coisa horrível no serviço e você me irritou. Então, ele coloca a culpa sobre a mulher também. Então, você me irritou, por isso que eu te bati. E aí a mulher, aí mais uma vez a violência psicológica, a mulher sente culpa. Nossa, ele me bateu, coitado, ele me bateu porque eu irritei ele. Então, eu vou parar de irritar ele. E aí não passa na cabeça da mulher que ele agrediu ela porque ele é um sem caráter, porque ele é um abusivo, porque ele é um péssimo homem, né? Porque não existe você agredir uma mulher, não existe você agredir qualquer pessoa. Mas você agredir uma mulher é algo muito grave, é algo muito medonho. Então, o homem na fase lua de mel, ele promete mudança. Então ele fala, a mulher fala, me desculpa, eu não vou ficar com você mais porque você me bateu. Você xingou minha mãe, você me bateu. E aí o homem fala, eu vou mudar, eu vou melhorar, eu não vou mais te bater, não vou mais fazer isso, eu vou ser um homem melhor. Aí passam os primeiros meses, ele fica tranquilo com a mulher. Ele trata a mulher igual uma princesa. Só que é tudo fachada, é tudo algo assim, já planejado, né? Já é algo muito, é uma coisa muito maquiavélica, né? Porque o homem, ele já, parece que ele já planeja aquilo, o homem abusivo, né? Eu vou tratar ela bem aqui, porque eu reconquisto ela. E aí, quando eu reconquistar, eu começo tudo de novo. E aí vira um ciclo, como eu disse, o homem xinga, ofende, o homem bate na mulher, e aí ele se desculpa, a mulher volta, aí começa de novo. E sabe qual que é o fim disso, Francisca? A consequência mais drástica desse ciclo, o feminicídio. Porque a mulher ela já não sai, consegue sair. Então o homem xinga ela, o homem xinga a mãe dela, o homem bate nela, aí a mulher sai de casa, aí ele pede desculpas, ela volta com ele, e aí começa tudo de novo, começa tudo de novo, até que chega um ponto onde o homem mata a mulher, porque até então ele só batia, né? Ele só batia, ele só dava um soco, ele só dava um tapa, ele só cortava a mulher, ele só puxava. Aí ele chega num ponto onde ele mata a mulher. Então, o feminicídio, ele já é Por isso que é uma coisa que a gente precisa falar sempre, porque é muito presente no dia a dia, é muito presente atualmente, e é a consequência mais drástica de um relacionamento abusivo, de um relacionamento violento, porque acontece tudo isso aqui. Acontece lá do comecinho, por isso que eu falo muito com algumas pessoas que quando a mulher notar que o homem está sendo assim, lá no comecinho já corta, já tenta não dar continuidade naquilo, porque, Francisca, o feminicídio, um homem que comete feminicídio, ele não começa matando uma mulher de primeira. Ele começa xingando uma mulher, ele começa desrespeitando uma mulher, ele começa dizendo que ela não vai vestir tal roupa, ele começa dizendo que ela não vai sair com um grupo de amigos. Ele começa, quando ele começa a limitar a mulher demais, a falar você pode e você não pode. Peraí, não é mãe nem pai para falar você pode e não pode. Então, começa assim. Então, quando você, uma dica até para as pessoas que estão em relacionamento, observe se o seu parceiro, ele te respeita. Observe se o seu parceiro, ele não te xinga de forma gratuita, se ele não te limita das coisas. Claro, gente, que tem que ter respeito na relação, com certeza, de ambas as partes, né? Mas, quando o homem, ele começa a limitar demais a mulher, você não vai sair com fulano, eu não gosto que você fala com fulano, eu não quero que você converse mais com sua amiga. Então, tudo isso já começa, já são traços de um abusivo. Então, infelizmente, Francisca, de tudo isso que eu falei desse ciclo, o final é o feminicídio. Infelizmente, porque a mulher, quando ela chega nessa fase, ela já não consegue sair, sabe? Então, aí o homem, ele fecha aquilo ali com a morte de uma mulher. Ele mata uma mulher de forma cruel, que aí é o que nós conhecemos hoje, que é muito presente, que é o feminicídio mesmo. É muito interessante, Jéssica, esse ciclo de violência que você trouxe aqui. Interessante que, na maioria das vezes, a gente não percebe, né?
Tudo começa nas pequenas coisas, proibição, uma violência psicológica, e vai se alastrando até chegar a esse ponto de femicídio, né? E na maioria das vezes o homem tenta te matar, se não te matar, ele vai te deixar com alguma marca, uma queimadura, uma tentativa de assassinato que não conseguiu, não deu certo, deixa você tetraplégico, deixa você com muitos sintomas, né? Deixa você com uma trauma enorme que às vezes você não consegue superar o resto da sua vida, né? E com relação a isso também, eu queria saber quais são os danos que a violência contra a mulher pode causar na nossa saúde, né? Na saúde de uma mulher que sofre violência. Quais são os danos que isso daí pode trazer? E quais são os tipos de transtorno também que isso daí pode causar na vida de uma mulher que sofre violência? Então, Francisca, quando nós falamos de violência contra a mulher, a primeira coisa que as pessoas pensam é agressão. Então, quando fala assim, vamos falar de violência contra a mulher, todo mundo pensa numa agressão física, né? Do homem batendo na mulher, do homem matando uma mulher. Só que aí vem essa pergunta que você colocou, que é importante, que além das agressões físicas, tem os danos psicológicos. E esses, se a pessoa não tratar, ele vai perdurar a vida inteira. Então, assim, a agressão física, dependendo, por exemplo, o homem ele bate numa mulher e a mulher se livra daquele homem, o hematoma vai sair, né? Por exemplo, o homem ele bate forte no braço de uma mulher, se a mulher ir ao médico, fazer tudo tratamento bonitinho, ela vai se livrar daquela marca ali, né? O roxo ali vai sumir, né? Então, assim, a parte física, eu tô pegando exemplos pequenos, porque eu sei que tem coisas que são irreparáveis, por exemplo, igual você falou, a mulher ficar tetraplégica, é uma coisa que, infelizmente, a mulher vai conviver pro resto da vida. Mas, assim, por que eu tô falando sobre isso? Porque os danos psicológicos, se a mulher não tratar, ele vai durar a vida inteira dela. E ele vai influenciar nas outras coisas da vida dela. Porque, Francisca, um psicológico que não é saudável, ele afeta toda uma vida. Toda uma vida. Você que é enfermeira, você sabe disso. Por exemplo, se uma parte do seu corpo ali não tá bem, tem outras partes que vão ser afetadas, né? Tem outras partes que vão ser prejudicadas. A mesma coisa a mente. Então, por exemplo, se a minha mente não tá saudável, se a minha mente não tá boa, o meu corpo todo vai ser prejudicado. E as outras coisas que convivem comigo do meu ambiente vão ser afetadas. Então, falando mais sobre os danos psicológicos que a mulher ela tem de acordo com essa violência que ela sofre. Eu trouxe aqui 4 danos psicológicos mais importantes para falar sobre os danos mesmo que ficam na mulher e que, se não são tratados, prejudica muito a vida dela. Então, o primeiro que eu trouxe é a ansiedade. O transtorno de ansiedade é um tipo de transtorno que ele vai afetar a mulher, sim, através dessa violência que ela sofre, essa violência doméstica. A mulher pode desencadear ansiedade. Ela pode surgir ansiedade por conta desses casos, dessas violências, de tudo isso, sabe? O medo, a preocupação, o estresse, tudo isso vai desencadeando a um quadro de ansiedade, né? A mulher, ela passa, e quando a gente fala ansiedade, a gente não está falando de uma ansiedade assim, nossa, amanhã eu tenho que apresentar um programa e eu estou muito ansiosa por isso. É uma ansiedade normal, é uma ansiedade ok, porque é algo que, assim, você está com expectativa, então tudo bem você ficar ansiosa por isso, normal. Agora, o que nós psicólogos falamos quando é uma ansiedade ruim, é um transtorno de ansiedade? Quando é algo que te paralisa, quando é algo que te prejudica. Então, por exemplo, pegando mais um exemplo aqui normal. Eu vou fazer uma prova e eu tô tão ansiosa, Francisca, que eu desmaio, que eu passo mal, vou pro hospital e não faço a prova.
isso já é uma coisa para se preocupar, porque você não teve controle sobre o seu corpo, porque foi uma ansiedade que te paralisou, que te estagnou. Então, é uma ansiedade que é diferente estou ansiosa por conta disso. Então, a ansiedade aqui que a gente está falando não é uma ansiedade assim, boba, não é uma ansiedade normal, que a gente considera como normal. A mulher, ela vai passar a ter alguns sintomas que são muito, muito fortes. Aí eu trouxe até alguns aqui. Irritabilidade. A mulher passa a ficar extremamente irritada. Se a mulher tiver filhos, então, o filho passa a ser um motivo de irritação da mulher. Coitado, nem tem culpa, mas ela fica irritada só pelo fato, por exemplo, do filho pedir alguma coisa, coisas assim que é normal de uma criança pedir, a mulher se irrita com aquilo, sabe? Nervosismo, a mulher passa a ficar muito nervosa. Tensão muscular, muitas dores de cabeça, muitas dores nas costas, dores no corpo. Dificuldade de concentração, a mulher passa a se concentrar menos. Cansaço constante e insônia. São sintomas que são mais clássicos da ansiedade que acontece com a mulher mesmo. Aí, um segundo que eu trouxe já é também muito conhecido, muito famoso, que é a depressão. A baixa autoestima, a culpa, a falta de convívio, junto com outros sentimentos que são trazidos por conta da violência, vão desencadear a depressão. Então, a gente sabe que a depressão ela é uma desregulação, né, de alguns neurotransmissores. E aí vamos trazer para o dia a dia mesmo. A mulher, quando ela sofre violência doméstica, e aí, como a gente falou, o homem ele vai abusar da mulher de todas as formas, mentalmente, principalmente mentalmente. Então, ele vai colocar culpa sobre ela, medo sobre ela, vai dizer que ela é feia, vai dizer que ela não é capaz. Tudo isso vai causando tristeza, a mulher tristeza, e vai causando tanta tristeza que o corpo passa a responder muito por aquilo, né? Como eu falei, vai causar uma desregulação de neurotransmissores que vai fazer com que a mulher ela fique depressiva, então a mulher fique mais triste, mais abatida, é uma tristeza sem explicação. Se você perguntar para uma pessoa que sofre violência doméstica, por que você está triste? Ela não sabe te explicar. Ela não vai querer falar que é por conta da violência, né? Porque, como eu falei, essas pessoas fogem disso. E ela não vai conseguir explicar. Ela vai falar, eu estou muito triste, eu não sei, é uma tristeza sem explicação. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho um filho, mas eu estou triste. Mas aí mal sabe as pessoas e mal sabe ela que é por conta do marido, por conta da relação abusiva com o marido, porque o marido agride ela, porque o marido ele humilha, ele reprime, todas essas coisas. Então, sintomas de depressão que eu trouxe também: tristeza profunda, falta de motivação, a mulher fica desanimada o tempo inteiro. Insônia ou sono em excesso. Então, tem um paradoxo aí, né? Tem um extremo. Ou a mulher sente muito sono e dorme o tempo todo, ou a mulher não sente sono nenhum e fica madrugadas a claro. Então, tem essa diferença. Perda de interesse por atividades que antes eram prazerosas. Então, por exemplo, a mulher antes, ela amava fazer academia. Aí passa um tempo, ela vive essa fase de violência, ela não quer mais fazer academia, era uma coisa que dava prazer para ela e ela não quer mais. A mulher tinha prazer em sair com os amigos, não quer mais sair com os amigos. Mas por que, fulana, você sempre gostou de sair, você sempre falou que amava sair? Não, eu não tenho mais prazer nisso. Então a mulher ela perde o prazer em coisas que ela antes tinha prazer. Angústia, a mulher sente o tempo todo angustiada, medo e os pensamentos suicidas. Que aí tem uma parte que é pouco falada, mas a mulher, quando ela sofre violência doméstica, tem mulheres que elas passam a se mutilar, elas passam a se cortar, elas passam a tentar contra a própria vida, suicídio mesmo. Eu não sou boa para ele, eu sou insuficiente, ele disse que eu sou um lixo, ele me bate, ele me xinga, eu acho que eu devo tirar a minha vida, porque eu não estou prestando mais para ele nem para ninguém. E aí a mulher chega no ápice, ela chega no momento de... E aí é triste, né, Francisco? Porque ou o homem mata aquela mulher, ou ela se mata, né? A gente sempre pede, sempre torce para a mulher sair daquilo ali viva e sair firme para uma próxima
uma próxima experiência boa com um homem, né? Esquecer o passado. Mas, infelizmente, a gente vê hoje em dia feminicídio, 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 e quando não é feminicídio, suicídio. Um terceiro ponto de dano psicológico é o estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele vai acometer pessoas que ou passaram por processo traumático ou testemunhou o processo traumático. Então, por exemplo, esse estresse pós-traumático, ou ele acontece com mulheres que já passaram por casos de violência doméstica, e acontece com pessoas que conviveram com pessoas assim. Então, por exemplo, uma filha que viu o pai agredir a mãe. Uma filha que viu o pai ser abusivo com a mãe, violentá-la sexualmente, violentá-la psicologicamente, violentá-la fisicamente. A filha que conviveu com aquilo, ela vai ter também traços de sofrimento e vai ter o estresse pós-traumático. E a mulher que passa por aquilo, então, aí que ela vai ter mesmo esse estresse pós-traumático, que é algo assim presente mesmo. Eu estava lendo uma pesquisa e muitas mulheres têm esse estresse pós-traumático. O que acontece? Quando a vítima, quando a mulher, ela se lembra, quando ela recorda de experiências traumáticas, de experiências que causaram dano para ela, algumas reações vão serem desencadeadas, tanto no corpo quanto na mente. Então, por exemplo, a mulher está ali trabalhando e aí ela se lembra, ela se recorda do marido batendo muito nela, batendo, 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 batendo. E essa experiência, essa recordação vai desencadear um estresse no corpo dela, um estresse primeiro mental na mente, né? E depois vai passar para o corpo dela. E aí tem sintomas que já são físicos, que eu trouxe, que são taquicardia, suor excessivo, irritabilidade, distúrbio do sono, pesadelos, pensamentos recorrentes que vão remeter ao trauma. Então, por exemplo, o tempo todo a mulher vai lembrar de um trauma. Então, eu estou conversando com uma pessoa que ela já passou por isso, a pessoa, ela o tempo todo, ela, nossa, eu já vivi isso. Nossa, não fala disso não. Por isso que a pessoa foge, entendeu? Desses assuntos, porque vai o tempo todo lembrar. Isolamento social, a pessoa ela passa a se isolar mais, são sintomas do estresse pós-traumático. E por último, que as pessoas não dizem muito, é o abuso do álcool e de outras drogas. É um dano também psicológico que é causado na mulher através da violência. O alcoolismo e a dependência química, eles estão associados com uma série de fatores, né, Francisco? Você sabe melhor do que eu sobre isso, porque você é enfermeira, você é da área médica, da área da saúde, você sabe muito bem disso, que a dependência química, o alcoolismo, ele tem a questão genética, tem a predisposição genética que a pessoa tem questão social, tem questão ambiental, tem muitos fatores. E um dos fatores para a dependência química são as condições psicológicas do indivíduo. Então, a pessoa que tem um psicológico ruim, que está passando por um momento traumático, um momento onde a saúde mental está muito prejudicada, ela geralmente ela vai buscar um escape, ela vai buscar alguma coisa para, né, se fugir daquilo. Se afundar aí, aí, muitas né? das vezes, ela vai para... Exatamente. E muitas das vezes ela vai para álcool, drogas, e aí ela se enfia naquilo. E assim, como eu falei, as pessoas que sofrem violência de gênero, as mulheres, né, que nós estamos falando das mulheres, elas são emocionalmente frágeis. Essas pessoas que vivem isso, elas são frágeis emocionalmente. Todo ser humano, ele tem as suas fragilidades, todos. Mas a mulher que sofre a violência doméstica, ela tem uma fragilidade fora do normal. Porque, como eu disse, tudo vai lembrar o marido agressor. Qualquer situação ali vai ser um gatilho para ela. Então, é emocionalmente mais frágil. E aí, o álcool e as drogas, eles vão ser buscados por essas pessoas, por essas mulheres, como uma forma de consolo, como uma forma de escape, como uma forma de pegar o foco ali do pensamento de agressão e tirar aquele foco. Então, vou tirar esse foco de que eu sou agredida o tempo todo, vou mudar isso através do álcool, das drogas. Isso vai me fazer esquecer, isso vai me fazer não lembrar. Então, é um escape ali, é uma fuga, é uma forma que a mulher usa ali para escapar daquilo. Esse comportamento, né, de ir para as drogas e para o álcool é muito arriscado, né, porque a mulher,
através disso, através desse abuso de substâncias, ela vai desenvolver a dependência química através dessas substâncias, né? Então, a mulher, ela passa a ficar dependente química. Então, aí é mais um problema para a mulher. Porque além do problema de ser agredida, do seu psicológico estar ruim, tem a questão de drogas, de álcool, e aí se torna uma dependente química, e aí a vida dela fica ruim, fica complicada. É muito interessante, Jéssica, esses transtornos que você trouxe aqui, que na maioria das vezes o agressor ou não sabe ou finge que não sabe. O problema é que está causando na mulher, batendo, a violência física, ou psicológica, ou moral, ou patrimonial também. Então, esses transtornos, na maioria das vezes, a gente vê isso na mulher, né? Você percebe uma mulher depressiva, você percebe uma mulher que tem um estresse pós-traumático, né? Você percebe uma mulher que mergulha no álcool para esquecer os problemas que acontecem na vida dela. Só que é um outro problema que ela está desencadeando também, álcool, sendo dependente químico, né? Então, são estes transtornos que a gente tem que perceber que existe quando a mulher sofre a violência, né? E uma outra coisa também, uma violência contra a mulher ele causa muitos danos à saúde, né? Muitos danos à saúde que levam a mulher à morte, né? E a gente tem que acabar com isso. A gente tem que acabar com isso, a gente precisa trabalhar isso e a gente precisa trazer esse tema sempre para discussão, porque ele faz parte da saúde, né? Faz parte da saúde mental da mulher, faz parte do psicológico da mulher. Então, a gente precisa sempre trazer esse tema para a gente discutir, né? E uma outra coisa, além de todos esses tipos de transtorno que você trouxe, e como isso desencadeia na vida da mulher e tudo mais, aí eu queria perguntar, como é que uma mulher pode evitar essas violências, né? Principalmente na nossa sociedade, como é que a gente pode evitar esses tipos de violência? O que podemos fazer para evitar, para que isso não aconteça, ou seja, para diminuir essa frequência de violência, porque por mais que a gente fala, por mais que aqui no Brasil existe lei Maria da Penha, né, que protege a mulher e tudo mais, por mais que exista ainda essa lei e que é aplicado, a gente vê que tem muita violência ainda, a gente vê que tem muito feminicídio, né, por mais que tenha essas leis. Mas aí, como é que a gente pode evitar para que não chegue a esse momento de agressão e até levando a mulher à morte? Muito boa essa pergunta, Francisca, porque assim, a gente está falando coisas muito legais aqui de, de coisas assim legais no sentido de coisas para alertar, né? E coisas sérias, como a gente falou de feminicídio, de suicídio, são coisas muito pesadas, mas aí essa pergunta sua a respeito de como ajudar, de como o que fazer, é algo assim que a gente é muito pouco falado, né? As pessoas elas não falam muito sobre isso, elas falam muito o que é o feminicídio, o que é, mas não traz muita solução, não traz muito onde vamos ir, onde vamos chegar com isso. E assim, em relação a como ajudar e como fazer com que diminua isso, o primeiro passo para a gente ajudar uma pessoa, uma mulher que está vivendo violência, é você se mostrar disponível. Primeiro você precisa se mostrar disponível para aquela pessoa. Então, se chega uma amiga em você e diz para você, ela relata ali para você que ela está vivendo isso, já é um avanço, porque essas mulheres, elas não falam sobre isso. Então, se a pessoa está te dizendo sobre isso, é porque ela já está gritando socorro. Né? Ela está gritando socorro, me ajuda. Então, o primeiro passo é você se mostrar disponível. Fala, estou com você, vou te ajudar em todas as formas que eu puder ajudar. Se ofereça para ouvi-la, eu vou te ouvir, me conta o que está acontecendo. Não, eu não vou te julgar, sem julgamentos. Oriente essa pessoa. E aí vem a parte que a gente pode tentar ajudar mesmo. Primeiro, se você conhece alguém, alguma mulher, que você está suspeitando
que ela está passando por aquilo? Aí você fala, Jéssica, Francisca, como que eu faço para ajudar essa pessoa a sair daquilo, sendo que eu não tenho certeza que ela está naquilo, né? Eu não tenho certeza que ela está sofrendo agressão, mas eu estou suspeitando. Então, assim, primeiro você vai ter que ter certeza, né, que ela está passando por aquilo. E aí, uma dica, uma coisa que eu até escutei uma psicóloga falando, ela falando o seguinte, que quando você suspeitar, fale sobre relacionamento abusivo com essa pessoa. Fale sobre esse assunto com essa pessoa, mas sem ser direto a ponto de falar, você está passando por isso? Não. Fale sobre isso, escute essa pessoa. Se essa pessoa vai fazer um pedido de socorro ali de forma muito implícita, né? Às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, né? É complicado, eu entendo essa mulher. Por exemplo, eu chego em você e falo, Francisco, eu suspeito que você, Francisco, está passando por um relacionamento de abuso e de agressão. E aí eu chego em você e falo, então, Francisca, nossa, eu estava vendo a reportagem da moça que morreu, que o marido matou. É muito difícil, né? É muita violência contra a mulher. E aí eu começo a falar daquilo, falar daquilo, falar daquilo. E com certeza, se você estiver passando por isso, vai te despertar. Vai te despertar alguma coisa. Aí tem mulheres que elas vão se fechar e não vão dizer mesmo. Tem mulheres que vão fazer um pedido de socorro gritando mesmo, eu tô passando por isso, Jéssica, me ajuda. E tem mulheres que vão fazer um pedido de socorro mais implícito. Como assim? Aí é o exemplo que eu dei, por exemplo. Nossa, Francisca, viu fulano matou fulana por causa disso, não sei o quê. E aí você diz assim pra mim, nossa... Não, aí eu falo, fulano bateu em fulano, xingou, e aí você fala pra mim, eu entendo essa pessoa, eu entendo o que ela tá passando. Aí eu falo, opa, como assim a Francisca entende o que ela tá passando? Ela tá passando por isso então? Ou ela já passou por isso? Por que ela entende o lado da pessoa que está sendo agredida, né? Então, já são coisas para você começar a pensar, a perceber. Então, se você suspeita de alguém que está passando por situações assim, converse sobre esse assunto sem ser muito direto a princípio, né? Não seja tão direto a princípio, porque tem gente que se ofende, tem gente que se machuca, né? Então, seja perspicaz, fale sobre aquilo, mas fale alertando, conversando, né? Falando sobre isso. E aí, com certeza, a pessoa, em algum momento, ela vai ser despertada. Se ela estiver passando por isso. Se ela não estiver passando, não vai acontecer nada. Além disso, Francisca, é importante também a gente ter uma atenção redobrada, porque aí já vem um ponto importante. A gente está falando aqui sobre casos onde a mulher está passando por isso, passando por aquilo e tudo. Se eu percebo que essa mulher está sendo agredida fisicamente, o homem está batendo muito naquela mulher, está batendo mesmo, ele não tem pudor algum, está agredindo, aí já é caso de denúncia. Aí é denunciar. Então, se você tem algum indício, você tem uma pessoa que você conhece, você está vendo algum indício de que ela está sendo agredida, denuncie. Ah, mas eu tenho medo. Não, não precisa ter medo, porque para fazer denúncia você não precisa se identificar. Você não precisa falar quem você é. Então, ninguém vai saber que foi você quem denunciou. Você vai salvar a vida daquela pessoa e você vai se poupar também. Então, percebeu que a pessoa está sendo agredida, você viu que ela está toda machucada, ela te falou que está sendo agredida e está pedindo ajuda, denuncie. Denuncie. Às vezes a pessoa mesmo não vai querer denunciar, mas você pode denunciar aquele indivíduo que está agredindo aquela mulher. Além disso, você tem que acolher aquela pessoa, né? Ouvi-la, não julgar, orientar, acolher, mostrar para aquela pessoa tudo isso aqui que a gente está falando, falar com essa pessoa também. Porque quando a gente fala de alguma coisa, Francisca, que a gente vive, a gente se identifica, não é? Por exemplo, se eu começo a falar aqui com você sobre enfermagem, se eu começo a falar com você aqui sobre algumas coisas de enfermagem, você vai se identificar, porque você é enfermeira, né? Eu não entendo muita coisa, não entendo quase nada de enfermagem. Então, tudo que você me falar, eu vou falar, nossa, interessante, nossa, não sabia disso. Agora, quando nós duas começamos a falar do mesmo assunto, tem uma identificação, né? Se você começar a falar comigo de psicologia, eu vou começar a me identificar e vai ter uma troca
Então, quando você chega numa pessoa que está vivendo uma violência doméstica e fala sobre aquilo com ela, fala sobre como que é, o que acontece, como buscar ajuda, você traz clareza na mente daquela mulher. E aí vai ajudá-la muito, muito, muito. Porque ela vai se identificar com aquilo, porque ela vive aquilo, né? E aí, além desse ponto, que aí agora vem um ponto muito importante, para mim é o mais importante. Por quê? A denúncia é importante demais, né? Porque você denuncia e quando você denuncia é porque chegou num caso extremo. É muito importante. Só que, por exemplo, quando você denuncia um homem que agrediu uma mulher, aí é caso de polícia. A polícia que vai intervir, né? A polícia que vai chegar e vai fazer intervenção. Mas e os danos psicológicos? Quem vai fazer intervenção? Né? Quem vai intervir numa mente prejudicada por conta de violência? Não vai ser o policial. O policial não vai falar assim, vou aqui, a Jéssica ela foi agredida, então ela tá com ansiedade, vamos tratar. Não, a polícia não vai. A polícia vai tratar questões extremamente da polícia. Então, você foi agredida, dou um aviso de prisão para o rapaz, medida protetiva, todas essas coisas. A polícia vai fazer o papel dela, que é esse. Agora, e os danos psicológicos, né? Tem também a questão física, né? A mulher que é agredida fisicamente. Se o homem pega uma faca e corta o braço da mulher, ela vai ao médico para tratar aquilo. A enfermeira vai fazer esse tratamento com ela, o médico vai fazer esse tratamento com ela. Agora, o dano psicológico, quem vai tratar? E aí, para mim, é um ponto mais importante, que é o psicólogo. Que aí, por que eu tô falando isso? Não tô nem puxando sardinha porque eu sou, não, que eu estudo, não. Mas é porque a violência psicológica, Francisca, as pessoas não dão muito valor para ela. As pessoas falam mais da física. A psicológica, como eu falei, se você não tratá-la, você vai ter sofrimentos a vida inteira. Você vai sair de um relacionamento onde você foi agredida e vai entrar num outro relacionamento machucada e vai se machucar mais ainda porque você não tratou aquela ferida. Então é um machucado, né? Você machucou ali. E aí o machucado ele cicatrizou, não dói mais, mas ele tá ali. Você olha aquela marca, você lembra. Então a mulher que sofre violência é a mesma coisa. Ela olha aquela marca ali no braço, ela fala: essa marca no meu braço foi por causa daquele dia que ele discutiu comigo, porque ele não queria que eu fosse com aquela roupa. Então ela já sabe que foi aquilo. Então, além da questão física, tem a questão da mente. Tem coisas que não se apagam. Então, aí vem o passo importante. Oriente essa pessoa a buscar um psicólogo. Fulana, você precisa buscar um psicólogo porque esse relacionamento te deu muitos traumas, te deu muitos danos psicológicos, e o psicólogo, ele é uma pessoa neutra, é uma pessoa que ele não vai te julgar, a psicóloga ela não vai te julgar, ela vai estar ali de forma completamente neutra, onde ela vai te ouvir e ela vai te orientar através de técnicas que ela usa, através de todo um estudo, de tudo, ela vai te ajudar, ela vai te orientar, ela vai trazer clareza para você. Então, busque um psicólogo para tratar essas feridas, porque senão essas feridas correm o risco de se abrir. E se elas se abrirem, vai ser mais dor, mais sofrimento. E aí você vai entrar num próximo relacionamento. Você pode entrar num próximo relacionamento, num relacionamento até saudável. A pessoa é até uma pessoa boa. Mas como você não tratou aquelas feridas lá atrás, você vai sofrer mesmo assim. Você vai sofrer mesmo assim porque você não tratou as suas feridas. O outro está tratado, o outro tratou as deles, mas você não tratou as suas. E aí vai ser doído, vai ser sofrido. Então, o psicólogo, ele é importante demais nesse caso, porque o psicólogo, ele sabe como a mente da pessoa funciona. E é interessante essa questão de você trazer a psicologia, ela é extremamente importante na recuperação da mulher que sofre violência, porque ela vai ajudar, ela vai escutar a mulher vai poder falar tudo que ela quer falar, ela vai escutar. E nesse caso, aí entra que quando a mulher não é tratada pela psicóloga, aí o que pode desencadear? A mulher pode parar no psiquiatra, entendeu? Porque ela pode sim desenvolver algum transtorno muito mais terrível que vai acabar parando no psiquiatra. Então, nesse caso, é interessante que haja um psicólogo para acompanhar essa mulher,
porque se não fizer o acompanhamento com o psicólogo, o psiquiatra vai ter que tratar essa mulher, né? É interessante a gente saber disso, né? Como evitar. Você trouxe os pontos interessantes que a gente tem que começar a listar, né? Começar a listar como posso ajudar essa pessoa. E às vezes a gente não para escutar as pessoas, né? Às vezes você tem uma amiga, você não para escutar aquela amiga. Às vezes o que aquela pessoa precisa é você escutar. E outra coisa, às vezes aquela pessoa está fazendo um pedido de socorro e você não percebe, né? Você não percebe que do tanto não escutar que a gente tem essa mania de não escutar os outros. A gente tem a mania, às vezes, de falar e não dar oportunidade para o outro falar, né? E nesse momento, a pessoa pode estar lá, perto de você, pedindo socorro, mas você não percebe, né? Você, às vezes, percebe que aquela pessoa estava pedindo socorro quando o assunto vira mais sério, quando aquela pessoa se mutila, ou se suicida, ou o marido mesmo mata, entendeu? Então, é necessário que a gente comece a perceber essas coisas com as pessoas próximas que a gente tem, né? E com relação a isso, estamos chegando, né, ao fim do nosso programa. A gente falou bastante questão de violência mesmo, os transtornos. É bom que a gente conhece os transtornos, é bom que a gente aceita que isso existe, e bom que a gente aceita e começa a procurar psicólogo, sim, para tratar, porque muitas das vezes a gente tem essa cabeça de que quem se trata como psicólogo é doido, né? Não, doido trata como psiquiatra aí, né? Algumas terapias, assim, psicólogo faz com quem não está muito bem. Mas procurar um psicólogo para você falar do seu problema não é doideira, não. Isso daí é questão de saúde, né? Você não está bem, você precisa daquele profissional para te acompanhar. Então, você tem que procurar aquele profissional. Você fazendo uma terapia aí com psicóloga, isso daí não é doideira, não. Isso daí é questão de saúde, questão de você se cuidar. Então, vamos nos cuidar. Uma mulher que sofre violência, procura psicóloga, ela vai te ajudar. Faça uma terapia, faça as sessões, siga as instruções. Isso vai dar certo na sua vida. Então, como chegamos no final do nosso programa, né? Aí, Jéssica, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, né, para as mulheres, para essas mulheres que sofrem violência, e para essas mulheres que às vezes estão sofrendo violência, que você nos trouxe aqui vários tipos de violência, às vezes você não percebe, você só entende que seu marido pode te xingar, o seu namorado pode te xingar, pode te proibir, pode ficar te perseguindo, querendo te controlar, querendo fazer todas essas coisas, mas você dentro de você fala assim, ó, não é violência. Você só percebe violência quando você apanha, quando ele te machuca. Aí você fala, agora é violência. Mas não, existem vários tipos, como você mesmo falou aqui no nosso programa. Então, eu quero que você dê umas palavras sobre essas mulheres, né, que sofrem violência e que não sabe, que sabe, mas tem medo de denunciar, tem medo de falar, tem medo de se expor para não ser julgado, porque a nossa sociedade também julga, né? Você julga uma pessoa que está sofrendo violência, está sofrendo porque quis, ficou naquele relacionamento porque quis. Às vezes não é assim, às vezes você sair de um ciclo de violência não é fácil, e principalmente quando você está num ciclo onde você é ameaçado. Quando a mulher está num casamento onde ela depende 100% do marido, não tem como sair naquele casamento. Uma mulher que vive numa sociedade onde as pessoas ignoram, ou seja, onde as pessoas falam mal de uma mulher que casa com um homem, a mulher sai daquele casamento porque ele sofre muita violência, as pessoas vão falar, as pessoas vão xingar, as pessoas vão comentar, às vezes a mulher fica por causa disso, uma mulher que fica num casamento abusivo, porque tem filho com homem, não pode sair, porque se sair, qual é o marido que vai aceitar ela com as crianças e tudo mais. Existem vários tipos de motivo para uma mulher ficar dentro de um relacionamento abusivo. Então, eu queria que você desse uma palavra sobre essas mulheres, né, para explicar que é possível, assim, você sair de um relacionamento abusivo.
Primeiramente, eu queria agradecer, Francisca, pela oportunidade que você me deu de estar aqui. Falei com você, né, que eu estava bem nervosa, mas graças a Deus está dando certo. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui falando sobre isso, porque, como eu disse, geralmente esse assunto ele é falado de uma forma muito superficial. É sempre a violência contra a mulher, agressão física, morte, mas as pessoas não falam muito dos pormenores, das coisas que tem no meio disso tudo. Então, uma coisa que eu queria falar para essas pessoas, para essas mulheres que estão vivendo isso, saiba identificar o que você está passando. Saiba identificar o que você está vivendo. Então, a gente falou que sobre 5 tipos de violência, existem outros, mas os 5 principais são aqueles. E aí, desses 5 tipos de violência, saiba identificar qual você está passando, qual você passou, né? Nossa, de acordo com o que eu escutei, então quer dizer que eu já passei por violência patrimonial. Ah, eu passei por violência sexual. Então, a mulher, quando ela identifica, ela sabe identificar essas coisas, é muito mais, é muito mais tranquilo dela conseguir ir em frente. Então, por exemplo, eu sei que eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Isso é muito sério. Mas se eu entendo isso e eu sei que é errado, eu tenho forças para prosseguir, eu tenho forças para não aceitar. Então, eu não aceito viver isso, eu não mereço passar por isso, eu sou uma mulher que merece ser respeitada, merece ser amada, não agredida. Então, a mulher, quando ela entende, quando ela identifica essas coisas, ela passa a ter mais posicionamento. Então, a primeira dica que eu digo para vocês é saiba identificar, saiba entender o momento que estão passando. Vocês estão passando por um momento onde, lá na primeira fase do ciclo, onde o homem está te ofendendo, onde o homem está te xingando a sua mãe, ou você já está na parte do ataque que o homem te agride, ou você está na parte da lua de mel, onde o homem está se redimindo, está tentando se redimir, aliás, onde o homem está pedindo desculpas, dizendo que foi só um caso isolado. O que você está vivendo? Não deixe a sua vida chegar num ciclo de abuso, num ciclo de violência, não deixe. Porque aquele ciclo que eu falei, ele é muito triste, ele é muito comum, acontece demais. Quase todas as mulheres que passam por violência estão dentro desse ciclo. É um ciclo que, como eu falei, o fim geralmente é o feminicídio. Quando não é o feminicídio, é o suicídio. As mulheres que saem disso são poucas que saem. São poucas que conseguem sair. Então, que essas mulheres que estão assistindo, que elas possam entender o que estão vivendo e que elas, se estão vivendo isso, que elas possam sair ilesas, sem ser agredidas mais, sem coisas mais sérias, que possam sair ilesas, mais fortes e alertar outras mulheres também, né? Alertar, como eu falei, conversar sempre com outras mulheres, porque, gente, geralmente com a mulher que está vivendo isso, ela não tem muita noção de que ela está vivendo isso. Ela só consegue perceber o abuso quando ela sai. Ela só consegue perceber o abuso quando ela sai daquilo. Por uma série de coisas. Por uma questão de que o homem tem a culpa o tempo todo, de que o homem ele tem um papel ali de aquele homem que ele bate e depois traz flores. É esse papel de que eu bato, mas eu te dou as coisas. Então, aí aquilo ali vai fazendo com que a mulher não enxergue mais, ela fica cega. Então, a mulher só percebe que ela está vivendo um relacionamento de abuso quando ela sai do relacionamento de abuso. Então, por isso que é importante terceiros, por isso que é importante outras pessoas entrarem nisso, no sentido de ajudar, aquele ditado, né, Francisca, que briga de marido e mulher não se mete a colher, é um ditado errado. É um ditado que a gente tem que quebrar. Isso. Por quê? Briga de marido e mulher se mete a colher sim, principalmente quando o homem bate na mulher. Porque se o homem bate na mulher, aí vai meter a colher no sentido de vou chamar a polícia para você. Porque você está agredindo a outra mulher e isso é crime, isso está errado. Então, esse ditado que aqui no Brasil, não sei em Guiné-Bissau, mas aqui no Brasil é muito usado, assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, para falar assim, ah, não, deixa os dois discutirem. Nesse sentido, assim, dá até para relevar, mas eu acho errado esse ditado porque ele traz um pouco dessa ideia de que deixa os dois se matarem para lá
E não vamos intrometer, não vamos entrar. Não, gente, se você viu que uma mulher está sendo agredida, você tem o papel de denunciar. Não seja, de certa forma, cúmplice. Parece pesado isso, mas você está vendo que ela está sendo agredida e você não está denunciando, você está sendo cúmplice de alguma forma. Então, não permita. Não permita, como a gente falou, é algo que é anônimo. Então, você pode denunciar tranquilamente. Então, mulheres que estão passando por isso, vocês são fortes, vocês são mulheres que não nasceram para passar por essas coisas, nenhuma mulher merece passar por isso, nenhuma mulher. Então, não aceite, entenda o que está vivendo, busque ajuda com outras pessoas, com amigas, com familiares, não se afaste da sua família de forma alguma, pelo contrário, porque a sua família, muitas das vezes, vai ser seu refúgio, e busque a ajuda de um psicólogo. Porque o psicólogo, ele vai te orientar muito, ele vai te ajudar demais, ele vai trazer luz para você ali, onde você não está enxergando muita coisa. E ele é uma pessoa neutra que vai te escutar, não vai te julgar, e vai te orientar. Então, não tem erro. Procure ajuda psicológica, porque se você começar a tratar agora essas feridas que você tem aí, dificilmente você vai ter danos mais para frente. Você vai tratar essas feridas, e aí você, como eu falei, você vai olhar para a ferida e não vai doer. Porque você já tratou. Então, é isso. Muito obrigada, Jéssica, né? Esse ditado de briga de marido e mulher não se mete a colher, o povo também, guinense também utiliza isso daí, né? Como você já falou mesmo, tem que meter a colher mesmo, tem que denunciar e tem que parar, né? Tem que parar. A gente já viu a campanha de Mindere Catambur, digo e repito, Mindere Catambur. Então, parem de bater na mulher, diga não à violência contra a mulher, não pode continuar, temos que acabar com isso, as pessoas precisam conversar, né? Então, Mindere Catambur, diga não à violência contra a mulher. E estamos no fim do nosso programa, e para você que tem, se você tem algum tema que quer que a gente fala, pode deixar nos comentários. E se tiver alguma dúvida sobre a violência contra a mulher, também pode deixar no comentário. Se você também quer dar algum depoimento, de alguma situação que você já sofreu, algum tipo de violência, você pode deixar nos comentários. Se tiver constrangido, não quer deixar nos comentários, pode mandar uma mensagem particular para mim, pode mandar mensagem para a Jéssica também. Ela vai estar disponível para responder. E tchau para vocês e muito obrigada por assistir o programa. O programa Espaço Saúde e um programa que nós apresentado toda semana e não tem sempre temas que falam sobre saúde. Este programa sobre a saúde está disponível exclusivamente na nossa página do Facebook, Rádio TV Bantabar.